Vamos para a palavra nessa noite. Como eu disse um pouquinho antes, essa palavra vai ser dividida em 3 sessões. Hoje vamos fazer a primeira sessão e aí nas demais semanas nós iremos ministrando como uma palavra contínua dessa primeira ministração de hoje, chamado Verdades a respeito da cura divina. E nós temos como texto João capítulo 8, versículo 32, aonde está escrito, é um versículo muito conhecido esse que nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Digam todos comigo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Escreva aí no rodapé, no chat do nosso canal no YouTube: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, é por meio do conhecimento da verdade de Deus que nós podemos viver plenamente livres das doenças e de todas as enfermidades. É através do conhecimento da verdade da palavra. Por isso que o tema de hoje chama-se Verdades a respeito da cura divina. Porque se você conhece a verdade, se você conhece aquilo que é a vontade de Deus para que você tenha saúde, para que você não aceite doença, não aceite enfermidade, com certeza você vai desfrutar dela em todos os âmbitos da sua vida, quer seja no âmbito físico, quer seja no âmbito emocional ou espiritual, porque as doenças, elas são abrangentes, as enfermidades são abrangentes. Uma pessoa pode ficar enferma espiritualmente, uma pessoa pode ficar doente emocionalmente, uma pessoa pode ficar doente fisicamente, mas diz a Bíblia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, quer seja de qualquer doença ou enfermidade. E o conhecimento da palavra vai lhe proporcionar não somente a cura das doenças e das enfermidades, bem como também o conhecimento da palavra será capaz de proporcionar para você saúde divina todos os dias. Repita comigo: eu quero andar em saúde todos os dias. Pastor, mas é possível? É. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão vem para matar, para roubar e destruir. Mas disse Jesus: mas eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância. Quando? Todos os dias. É possível você desfrutar de vida em abundante. Agora, para que essa verdade da palavra seja uma realidade vital em sua vida, não só legal, mas algo vital. Vital é aquilo que você pode usufruir. Legal é aquilo que você tem direito. Então, por exemplo, uma criança, um adolescente, ele pode ter direito a uma herança, ou seja, ele pode ser aquela pessoa que tem uma herança a receber, mas por ser menor, ele não usufrui ainda da sua herança, ou seja, a herança lhe é um direito legal, mas ainda não é vital. E quando essa pessoa chega a ficar maior, então ele pode agora se apropriar desse direito de uma maneira vital. A mesma coisa é a respeito da cura. A cura divina é um direito para todos nós, legal em Cristo Jesus. Mas se você não conhece as verdades a respeito da cura, do que a palavra de Deus garante, e se você não aplica essa palavra, ela não pode ser para você uma verdade vital, ou seja, você não vai desfrutar de saúde na sua vida. E nós precisamos estar plenamente convictos acerca do que a palavra de Deus diz a esse respeito. A nossa fonte de segurança é a palavra de Deus. Nós temos que olhar para a palavra de Deus, prestar atenção à palavra de Deus. Nós não podemos ser levados pelo caminho científico, nós não somos levados pela opinião das pessoas, nós não somos levados por influências de outras pessoas. O nosso parâmetro que nos garante a cura, a saúde, é a palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 4, nos acompanhe com essa leitura, porque Provérbios capítulo 4, ele também nos diz, olha o que Provérbios 4, versículo 20 diz, ele diz bem assim: meu filho, preste atenção ao que digo, ouça bem minhas palavras, não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o seu
corpo. Ou seja, a palavra de Deus, quando ela se estabelece em nosso coração, ela promove saúde em todo o nosso ser. Quantos aqui querem viver tendo saúde plena? Coloque aí, diga: eu quero ter saúde plena. E é possível, como? Olhando para a palavra de Deus. Agora nós vamos entender algumas coisas, em primeiro lugar, sobre as doenças. Bom, qual é a razão pela qual as doenças e as enfermidades entraram no mundo? Qual foi a razão? Por que o homem adoece? Por que a pessoa fica enferma? E é claro que nós temos que olhar para a palavra. A palavra de Deus, ela é a resposta para tudo. E a causa das doenças, das enfermidades terem entrado no mundo foi por causa da desobediência de Adão. O pecado de Adão. Por Adão ter pecado, ele quebrou a comunhão com Deus. E como consequência do pecado, da quebra da comunhão com Deus, os efeitos colaterais dessa desobediência, desse pecado, afetaram a raça humana como um todo. E isso trouxe então para o ser humano os efeitos e as consequências do pecado. Afetou o ser humano no âmbito espiritual, na alma e no corpo, tornando esse último, no caso o corpo, um corpo corruptível. Então todos nós agora temos um corpo corruptível. E entenda que antes do pecado, o corpo de Adão, ele não era corruptível. O corpo de Adão, ele estava coberto com a glória de Deus. E por isso Adão não adoecia, Adão não podia ficar enfermo se ele não tivesse entrado no pecado e na desobediência. Mas por causa do seu pecado, então a comunhão com Deus foi quebrada, a morte então entrou, a morte espiritual, e consequentemente todos os males na alma, nas emoções, todos os males na mente, no espírito e consequentemente no corpo do ser humano. Vamos olhar para o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 12. Nos acompanhe, por favor, com mais essa leitura da palavra. Romanos 8, 12, então está escrito: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Então, por causa do pecado de Adão, este então abriu a porta espiritual para que todas as doenças e as enfermidades então afetassem o ser humano. Então não tem um ser humano sequer nascido segundo a semente do homem, do relacionamento humano entre o homem e uma mulher, que não esteja sujeito às doenças e às enfermidades por causa de Adão. Agora, claro que isso muda quando Jesus morre e ressuscita e nos dá a possibilidade do novo nascimento. Então aí há uma obra de redenção, e com essa redenção a nossa condição muda, e nós vamos ver isso mais à frente. Mas eu quero que você preste atenção nessa origem das doenças e das enfermidades. Então, sendo assim, todo problema relacionado às doenças e às enfermidades tem relação direta com a questão espiritual. Entenda bem isso, tudo que é ligado à doença ou à enfermidade, a relação direta é com o campo espiritual. É de lá que parte tudo. Claro que vamos explicar em detalhes. Veja comigo Êxodo capítulo 15, versículo 26. Essa é uma palavra que eu acredito que nós vamos também estudá-la esses dias sobre esse assunto. Êxodo capítulo 15, olha o que ele diz aqui no versículo 26. O Senhor então disse o Senhor: se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo a seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor
que os cura. Então a Bíblia está mostrando aqui que Deus tratando com o homem, Ele diz assim: se vocês me amarem, se vocês se voltarem para mim com todo o coração, vocês não vão viver debaixo de doença e nem debaixo de enfermidades. E então nós poderíamos perguntar bem assim: então era possível no Velho Testamento as pessoas viverem sem doença e sem enfermidade? Era possível? Sim, mas em parte. Por quê? Porque de um outro lado era impossível ao homem ele cumprir com toda a lei. Então, com o seu corpo carnal, com o seu corpo sujeito ao pecado, ele com certeza ia pecar, porque essa era a sua natureza, essa era a sua posição espiritual. Então ele ia pecar e consequentemente ia desfrutar. Mas entenda que Deus, Ele não é o causador das doenças e nem das enfermidades. Em Tiago 1,17 diz a Bíblia que em Deus não há mudança nem variação. Deus, Ele não muda. Deus, Ele é perfeito. De uma fonte não pode jorrar água doce nem água amarga. A obra de Deus, ela é completa. Ele é o Deus que sara. Ele não é o Deus que adoece. Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que cura. E diz que Deus, Ele não muda. Pelo contrário, Deus, Ele sempre provê um meio pelo qual o homem recebesse cura e andasse em saúde, mesmo sabendo da capacidade, do poder do homem de errar. Vejam agora Êxodo capítulo 23, versículo 25 e 26. Analise comigo mais essa passagem bíblica, aonde está escrito, dizendo bem assim, Êxodo 23, 25: sirvam somente o Senhor seu Deus, e eu os abençoarei com alimento e água, e os protegerei de quê? De doenças. Em sua terra nenhuma grávida sofrerá aborto, e nenhuma mulher será estéril. Eu lhe darei vida longa e plena. Ou seja, Deus sempre provendo para o homem o meio pelo qual ele pudesse receber a cura. Mas toda doença e toda enfermidade tem sua origem em Satanás. Essa é a primeira verdade que eu quero que você entenda. Repita comigo: Deus não causa doenças e nem enfermidades. Pelo contrário, Deus é o Deus que cura. Um dos seus atributos chama-se Jeová Rafa, aquele que cura, aquele que é o nosso médico, e Deus é um Deus que cura. Então, em nenhuma situação você pode olhar para Deus como aquele que está fazendo alguém enfermar, como aquele que está colocando a doença em alguém ou a enfermidade em alguém. Toda a origem das doenças ou das enfermidades está diretamente ligada a uma questão espiritual, e por trás disso Satanás está agindo, porque o diabo opera a morte, Deus opera a vida. Amém? Vamos entender, essa é a segunda verdade. Eu quero que você entenda: por trás de toda doença ou enfermidade tem uma ação direta ou indireta de Satanás. Não importa a causa, sempre vai ter a mão dele quando alguém estiver doente ou enfermo. E você pode dizer bem assim: mas pastor, e quando um pastor fica doente? Quer dizer então que tem uma ação do diabo ali? Claro, claro que tem. Agora, a questão não é somente entender a causa, mas é entendermos também o efeito, o que é que está por trás, o que é que está levando essa pessoa a enfermar. Jesus disse em João capítulo 8, 44. Então, vamos ver mais um texto aqui em João capítulo 8, 44. Ele diz bem assim: pois vocês são filhos do diabo, ele é o seu pai, porque vocês gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi assassino, homicida desde um princípio. Jesus está dizendo que o diabo é homicida desde o princípio. Quem é homicida? É aquele que dá vida ou é aquele que tira vida? É aquele que tira. Em João 10 ele diz: o diabo vem para matar, para roubar e para destruir. Ou seja, o diabo sempre está por trás de todas as doenças e todas as enfermidades.
É importante você olhar para essa verdade da palavra de Deus. E eu quero falar aqui alguns exemplos hoje à noite. Primeiro exemplo, eu quero falar sobre a situação de Jó. Jó, que era aquele homem conhecido que a Bíblia narra no capítulo 1, que Jó era um homem justo, íntegro, que amava o Senhor, que servia o Senhor. E a Bíblia diz que o diabo então começou a cirandar a vida de Jó. E o diabo, no capítulo 2, no versículo 7, você pode dizer assim: pastor, o senhor hoje está falando muito do diabo, mas é porque para falar de doença e enfermidade, eu tenho que atribuir a ele, não a Deus. Mas quando eu falar sobre a cura, você pode glorificar o Senhor, porque Ele faz cura. Ele é o Deus de cura, é o Deus de milagre. Mas olhem bem para esses versículos em Jó, capítulo 2, versículos 7 e 8. Diz bem assim: então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Quem estava causando as doenças e as enfermidades em Jó? Logicamente era quem? Satanás. Mas tem muitos crentes que pensam que não, que ali foi Deus. Foi Deus quem mandou essa prova para Jó. Foi Deus quem colocou essa doença em Jó, para que Jó pudesse ser provado e aprovado. Não foi Deus quem colocou, foi Deus quem permitiu. Mas por que Deus então permitiu que Jó fosse afligido por doenças e enfermidades do alto da cabeça à sola dos seus pés? Capítulo 3, versículo 25 de Jó, a palavra responde e diz bem assim: Jó disse bem assim: o que eu sempre temi, isso veio sobre mim, o que eu tanto receava me aconteceu. Ou seja, Jó, ele tinha medo de ficar doente, ele tinha medo de ficar enfermo, ele tinha medo de perder os seus filhos, ele tinha medo de perder o seu patrimônio. Então o medo foi a porta que o diabo encontrou aberta, como dizemos, foi a brecha que o diabo encontrou para que então pudesse fazer com que Jó ficasse enfermo, e por isso ele padeceu de doenças e de enfermidades, sendo um homem justo, sendo um homem correto, sendo um homem íntegro. E eu quero que você saiba disso, querido. A integridade e a justiça, o nosso posicionamento correto na sociedade, não vai nos livrar de sermos atacados de alguma maneira pelo diabo, principalmente se nós conhecemos Deus com alguns aspectos da verdade e não conhecemos outros aspectos da palavra de Deus. Por isso que nós vamos tratar nessas 3 semanas a respeito da cura, verdades a respeito da cura, para que o seu coração seja tão somente cheio da palavra de Deus, sabe? E quando seu coração está cheio da palavra de Deus, você consegue desfrutar de saúde divina. E qual foi então a solução para Jó? Quando a chave virou, quando Jó recebeu então a sua cura, quando ele conheceu a palavra de Deus. E a Bíblia diz no capítulo 42, vamos ver essa conclusão desse primeiro exemplo falando sobre Jó. No capítulo 42, então, no versículo 1, Jó então diz, no versículo 2: sei que o Senhor pode fazer todas as coisas. Olha, quando Jó diz bem assim, eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, isso mostra que o campo de conhecimento de Jó, ele foi aberto. Jó conhecia um Deus que podia fazer muitas coisas, mas ele não conhecia o Deus que podia fazer todas as coisas. Ele conhecia o Deus que podia lhe fazer prosperar, por isso ele prosperou. Ele conheceu o Deus que poderia abençoar os seus filhos, por isso ele abençoou. Mas ele não conhecia o Deus que curava, ele não conhecia o Deus que era o Deus do milagre. Mas então ele diz agora no capítulo 42, eu sei que Deus pode fazer
todas as coisas. E ainda hoje é assim. Tem pessoas que creem no poder de Deus até certo ponto, mas quando se deparam com uma doença ou com uma enfermidade, ela diz bem assim: se Deus quiser, eu vou ficar curada. Se Deus quiser, Ele vai curar. E quando ora por alguém, diz bem assim: se Deus quiser, Ele vai curar você. Ou seja, essa pessoa não conhece plenamente que é a vontade de Deus curar. Mas Jó diz: eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode frustrar os teus planos. Ninguém. Ele estava se referindo a quem aqui? Ao diabo. Porque o diabo com certeza estava tentando tirar Jó dos planos de Deus. E ele diz-me assim: perguntaste quem é este que com tanta ignorância questiona minha sabedoria? Quem era esse? Era o próprio Jó. O próprio Jó questionava a sabedoria de Deus. E ele diz agora: mas sou eu falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: ouça, e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos e eu te conheço de contigo andar. Então observem que Jó passou a conhecer agora o Deus da cura. E sabe quando é que você vai andar em cura? É quando você começar a conhecer a vontade de Deus a respeito da cura. Então você pode até passar pela Covid, mas você não vai ser vencido pela Covid. Você pode ter um problema de saúde, mas você não vai ser vencido por esse problema de saúde. E qual é a razão? É você se firmar no caráter de Deus, na palavra de Deus, tendo o Senhor como aquele que cura. Aleluia! E nós conhecemos que Jó então disse: eu me arrependo no pó e na cinza. Me arrependo de quê? Eu me arrependo daquilo que eu falei, daquilo que eu disse. Então Jó anulou as palavras malditas que ele havia dito, e ele então começou agora a profetizar a verdade de acordo com a palavra de Deus. E é isso que você tem que fazer. Muitas pessoas adoecem porque elas falam da doença. Eu tenho medo de pegar o câncer, eu tenho medo de ter diabetes porque o meu pai teve, o meu avô teve. Eu tenho medo porque se eu tiver essa doença. Eu conheci uma pessoa que disse bem assim: eu desejo morrer em casa e não dar trabalho para ninguém, simplesmente fechar os olhos e apagar, porque eu não quero ficar em hospital com nenhuma situação, eu quero simplesmente morrer tranquilo. Essa pessoa morreu exatamente assim, aos 60 anos de idade. Por que morreu assim? Porque foi isso que ela disse. E pessoas dizem assim: eu não quero viver muito, eu não quero passar por isso. E aí começa a falar algumas coisas aonde elas vão decretando para a sua própria vida sentenças de morte. Jó se arrependeu. E talvez hoje seja uma noite de você também se arrepender e anular muitas palavras malditas que você tenha dito a seu respeito. Vamos agora para o segundo exemplo. Vamos falar agora sobre a mulher encurvada há 18 anos. Eu ainda estou mostrando biblicamente as verdades da palavra a respeito de que a origem da doença e da enfermidade sempre tem uma relação espiritual e o diabo é quem está por trás. Vamos ver agora esse outro exemplo da mulher encurvada há 18 anos. E esse exemplo está em Lucas capítulo 13. E é um texto bastante conhecido na palavra, em Lucas 13. E ele então diz bem assim: Jesus cura. Disse que no versículo Lucas 13, versículo 10, que certo sábado, quando Jesus ensinava numa sinagoga, apareceu uma mulher enferma por causa de um espírito impuro. Espírito impuro não é aqui uma categoria de espírito de ser relacionado a questões de pureza, não. Mas aqui é porque ele era um espírito imundo, um espírito maligno. Então aqui de cara já está mostrando
que a razão dessa mulher estar enferma era porque um demônio a mantinha nessa condição. Ou seja, já está mostrando que por trás daquele quadro de enfermidade havia uma ação maligna. E qual era a enfermidade? Diz que essa mulher andava encurvada havia 18 anos e não conseguia se endireitar. Então, ela não conseguia, não era somente por uma questão, pastor Kelvin, física, era também por uma questão clínica. Certamente essa mulher, ao longo dos 18 anos, ela procurou alguma forma, algum meio, talvez não tivesse a fisioterapia como tem hoje, mas ela certamente tentou de alguma maneira ser curada, ela tentou de alguma forma se endireitar, mas não havia condições clínicas, nenhuma resposta clínica. E às vezes há situações de enfermidades que são exatamente assim, que as pessoas não conseguem ter uma resposta clínica, elas não conseguem ter uma resposta terapêutica, elas não conseguem ter uma resposta em fisioterapia, não conseguem ter uma resposta com medicamento e mais medicamento, muda medicamento e faz exame, mais exame, e não conseguem ter uma resposta, porque o problema não está somente na ordem física, mas há por trás uma ação espiritual, fazendo com que essa pessoa fique enferma. E quais são as questões que nós temos a examinar aqui nesse texto? Além de estar claro que por trás dessa doença havia uma ação maligna, aqui não era uma questão de nascença, porque a Bíblia faz distinção quando era um cego de nascença, quando era um paralítico de nascença, quando era uma outra situação de enfermidade de nascença, e diz que esta mulher, então, não era uma pessoa com 18 anos, já certamente era uma mulher com mais anos de vida, e que em algum momento da sua vida, o diabo fez com que aquela mulher ficasse doente. Porque Jesus disse que a causa era um espírito que a mantinha doente. E Jesus, então, quando ele impõe as mãos sobre essa mulher, a Bíblia diz que ela foi curada, ela conseguiu se endireitar. Por que essa mulher conseguiu se endireitar? Porque Jesus, ele repreendeu esse espírito de doença e de enfermidade. E quando o espírito saiu, ele levou consigo as doenças e as enfermidades, mostrando assim que a causa se tratava de uma ação maligna. E é importante você conhecer isso, porque de repente você pode estar lutando com a questão clínica e a razão central não é uma coisa clínica. Você está procurando uma resposta nos médicos e você não vai encontrar uma resposta nos médicos. A sua resposta vai ser em Jesus. Vai ser conhecendo a verdade da palavra, vai ser buscando Jesus, e você então vai receber a sua cura, você vai receber a sua libertação, e ao ser liberto, como diz a palavra, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, você então irá desfrutar de saúde divina. Vamos então agora para o nosso terceiro exemplo. Agora nós vamos ver o caso de um cego de nascença, em João capítulo 9. E neste caso do cego de nascença, lembre que eu mostrei aqui o primeiro exemplo de Jó, que o diabo então o atingiu porque Jó deu uma brecha. Temos o caso dessa mulher que em algum momento o diabo a fez enfermar, e nós não sabemos a causa porque o diabo a fez enfermar, mas ela de alguma maneira ela ficou doente por uma ação maligna. E nós temos agora aqui o caso do cego de nascença. Então vamos para João capítulo 9, do versículo 1 em diante. E esse texto é interessante, eu passei o dia de hoje estudando esse texto, e nós podemos extrair algumas coisas aqui interessantes ligado a essa questão do que estamos falando, que por trás de toda doença ou enfermidade sempre tem uma ação direta ou indireta de Satanás, não importa a causa. E nesse texto aqui, que aparentemente poderia se achar que não havia nenhuma ação maligna, mas no final vamos explicar que sim,
É interessante que em João capítulo 9, aqui no versículo 1, diz: enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos então perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? É interessante essa pergunta dos discípulos, porque isso mostra a mentalidade que eles tinham, como eles enxergavam a questão da doença, quer seja ela uma doença que a pessoa adquirir no decurso da vida, ou até mesmo uma doença como essa de nascença. E é interessante porque sobre essas duas perguntas nós vamos trabalhar por eliminação. Vamos primeiro eliminar a primeira pergunta que eles dizem: mestre, ele está assim por quê? Porque esse homem foi por uma questão do pecado dele, ele pecou, ou foi por causa dos seus pais que pecaram? Então, é lógico que a primeira pergunta, ela já é eliminada, porque se fosse pelo pecado desse homem, mas ele nasceu cego, então como é que ele pecou se ele nasceu cego? Quando se deu então esse pecado? É claro que a cegueira é algo que já é perceptível logo nos primeiros meses de vida. A criança abre os olhos, vai enxergando, tomando conhecimento, e logicamente esse bebê, quando nasceu, passaram-se os meses e ele não conseguia enxergar nada, e os pais então identificaram que ele já era cego. Então ele pecou como um bebê, ele pecou como uma criança para poder então ficar cego. Então essa primeira pergunta ela já é descartada, porque na verdade não se tratou de um pecado do próprio homem para que ele ficasse cego, porque foi uma cegueira de nascença. Agora, a segunda pergunta faz sentido, embora faça sentido, não seja a verdade do problema. Por isso que nosso tema é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade acerca da cura. E a segunda pergunta que os discípulos fazem é se foram então os pais que pecaram para que esse homem fosse um cego então de nascença. E por que eles perguntaram, associando essa questão do pecado dos pais? Porque na concepção dos judeus isso de fato era possível, porque a Bíblia diz em Êxodo capítulo 34, quero que você confira comigo esse texto de Êxodo capítulo 34, versículo 6 e 7, quando é dito bem assim, que o Senhor passou diante de Moisés proclamando: Javé, o Senhor, o Deus de compaixão e misericórdia, sou lento para me irar e cheio de amor e fidelidade, cubro o amor de 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Contudo, não absolvo o culpado. Trago as consequências do pecado dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, na cabeça dos discípulos, na mentalidade deles, uma das possibilidades desse homem ser cego de nascença era porque os seus pais haviam pecado e estava recaindo sobre ele essa maldição hereditária do pecado dos pais, a consequência sendo visitada nas gerações futuras. Bem, mas esse não foi o caso também, porque o próprio Jesus, explicando em João capítulo 9, a resposta que ele dá para essa pergunta, disse Jesus: nenhuma coisa nem outra, isto aconteceu para que o poder de Deus se manifeste nele. Vamos então entender essa resposta de Jesus. Então, os discípulos fizeram uma pergunta até meio que, na verdade, condenando a condição daquele homem, porque eles não perguntaram: mestre, o que aconteceu para esse homem nascer cego? A pergunta já foi logo dando uma sentença: quem pecou? Foi ele ou foram os seus pais? E muitas vezes tem pessoas que agem assim também, quando se depara com alguém enfermo, e já começa a dizer: essa pessoa deve ter pecado, ela pecou para poder realmente então estar com essa doença ou com essa enfermidade, ou se
se é um caso de nascença, já começa a dizer que realmente foi por causa do pecado dos pais. Eu já conheci até casos de pessoas que até nasceram mesmo fruto de um relacionamento, sem ser de um casamento, de uma gravidez precoce, de um jovem que de repente engravidou um ao outro, a criança nasceu e pessoas na igreja começaram a condenar e dizer bem assim, essa criança é fruto de pecado, vai ser amaldiçoado. E na verdade Deus não olha dessa maneira. E nós vamos explicar isso um pouquinho mais à frente. Mas Jesus, ele diz assim, olha, isso aconteceu para que o nome do Senhor seja glorificado. Entenda que Jesus também não está aqui atribuindo que essa doença, que a cegueira de nascença, foi Deus quem causou para que depois Deus pudesse curar e atrair glória para o seu nome. De forma nenhuma. Essa questão da cegueira de nascença, ela se dá por uma questão congênita, ou seja, por uma questão genética dos pais. Eles então acabam, na verdade, não tratando essa questão, essa talvez incompatibilidade genética, não trabalham essa questão por falta de recursos e até mesmo por falta de conhecimento clínico, e isso pode causar, inclusive hoje, 90% dos casos de cegueira, de pessoas que nascem cegas, uma das razões, de 90% dos casos, é porque essas pessoas vivem na pobreza. Então é claro que por viver na pobreza, a pessoa é desprovida de recursos financeiros para tratar e até mesmo de conhecimento para poder então investir em alguma coisa preventiva, e por isso ainda hoje acontece em 90% dos casos de uma cegueira de nascença ser por pessoas pobres, ou seja, por falta de conhecimento, de instrução e recursos. E era exatamente o caso deste homem, porque ele é identificado aqui nesse texto como um mendigo. Então ele não era mendigo só porque era cego, nem todo cego era mendigo, porque famílias que tinham condição social, que tinham dinheiro, elas conseguiam manter ali a pessoa na família com todos os recursos, mas os pais eram pobres, esse homem também era pobre e essa família vivia realmente na pobreza, a tal ponto que esse cego então mendigava. Então esse caso aqui de cegueira certamente era muito mais por uma questão congênita do que propriamente por uma questão de pecado. Agora é claro que por trás disso, quem era que estava agindo? Satanás. Era o diabo que estava agindo. Mas pastor, por que o senhor então afirma que era o diabo quem estava agindo? Porque Jesus curou aquele cego. Então se Jesus curou aquele cego, não foi Deus quem o fez assim, não foi Deus quem causou a cegueira, porque se fosse Deus quem tivesse causado a cegueira, Jesus estaria indo de encontro a algo que Deus havia estabelecido, e Jesus não vai de encontro. A Bíblia diz em Atos 10:38 que Deus ungiu Jesus Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos. Então Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Então esse caso de cegueira era uma obra do diabo, e Jesus então ele ministra, esse homem é curado da sua cegueira para a glória de Deus, e esse homem acaba de fato tendo experiência de conhecer Jesus, com certeza de se voltar para Ele, de seguir Jesus e se tornar um discípulo dele. E casos de cegueira na Bíblia só há pelo menos 2 registros. Esse homem de cegueira completa, esse homem cego, o caso de Bartimeu, e um outro que não enxergava muito bem. Diz a Bíblia que Jesus, quando ora por ele, pergunta o que ele está vendo, e ele diz: eu vejo homens como árvores. E depois os torna a orar e ele vê por completo restaurado. Então toda doença, toda enfermidade, essa é a verdade, tem a origem em Satanás, e por isso você não deve aceitar nenhuma delas. Diga comigo: eu não aceito nenhuma doença, nenhuma enfermidade na minha vida. Então quando você identifica a origem, ou sabendo que é uma ação direta ou indireta do diabo, você não vai aceitar a doença nem a enfermidade de uma maneira passiva. Mas agora, no terceiro ponto, eu quero abordar agora
esclarecer alguns pensamentos e expressões erradas a respeito das doenças, das enfermidades e da cura. Porque eu estou falando sobre verdade, e para se estabelecer a verdade na sua mente, para que a mentira saia, a verdade tem que se estabelecer. E tem muita gente com pensamentos errados a respeito desse assunto de doença, de enfermidade e de cura. Vamos ver então alguns pensamentos. E eu vou tratá-los como pergunta. Por exemplo, primeira pergunta: Deus pune o crente fazendo com que ele sofra com doenças e enfermidades? Tem pessoas que pensam assim, que quando um crente adoece é porque Deus está pesando a mão. Deus vai pesar a mão, Deus vai castigar você, Deus vai punir você com alguma doença e com alguma enfermidade. E isso não é verdade. A verdade é que a Bíblia diz em Isaías 53, 4, 5, que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele levou sobre si, e pelas suas feridas nós somos sarados. Então na Bíblia não diz que Deus coloca a doença, na Bíblia diz que Deus tira a doença. Na Bíblia não diz que Deus causa a doença. Diz que Ele é Jeová Rafá, aquele que cura. Ele é o nosso médico. Então Deus é a fonte da cura. Ele não coloca a doença. Então tire da sua mentalidade esse pensamento errado que Deus faz com que os crentes sofram com doenças e enfermidades. Deus não faz com que ninguém sofra, Deus não pune a pessoa com doença e nem com nenhuma enfermidade. Segunda pergunta: as pessoas também têm esse pensamento, mas Deus não coloca doenças e enfermidades nas pessoas para que elas se convertam? Porque tem gente que pensa assim: não, Deus coloca no leito, Deus coloca na enfermidade para que ele se converta. Tipo aquela expressão que a gente escuta assim: olhe, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Aquela outra expressão que talvez aqui muitos já ouviram, talvez, antigamente, que dizia assim: e aquele que não vem pelo amor, vem pela dor, e se não vem na isca, vem no anzol, mas que vem, mas que Deus traz. Então, Deus coloca no leito mesmo, para poder trazer essa pessoa. Não é verdade. Deus não coloca ninguém no leito, Deus não coloca ninguém na enfermidade, ainda que seja para a pessoa se converter. Por que não, pastor? Porque Deus não se utiliza dos meios malignos para converter as pessoas. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo, que Deus seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus vai atrair as pessoas pelo amor e não pela dor. Em João 12:32, disse Jesus: quando eu subir, quando eu for elevado, atrairei todos a mim. Como é que Ele atrai? Ele atrai pelo amor. Ele não quer atrair ninguém pela dor. Deus não vai colocar ninguém no leito para poder converter essa pessoa. Deus não usa as ferramentas do diabo. E doença e enfermidade são obras do diabo. Agora, claro que existem pessoas que, quando se encontram num quadro de doença ou de enfermidade, elas ficam mais sensíveis, o coração muitas vezes mais abertos para a palavra, mas isso não foi Deus quem causou, foi Satanás quem causou. E a Bíblia diz que Deus transforma a maldição em bênção. Aleluias! Outra pergunta que as pessoas fazem: então quer dizer que Deus não castiga ninguém com doenças e enfermidades? Quer dizer então que Deus não castiga mesmo, pastor? É isso mesmo, Deus não castiga. Por que não? Porque nós estamos na dispensação da graça, nós não estamos na lei. Mas quer dizer que aquela pessoa que anda em pecado, Deus não vai castigá-la com doença e enfermidade? Não. A Bíblia diz em Romanos 5:20 que aonde habitou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça, nós estamos na dispensação da graça. Então quer dizer que o homem ele pode pecar deliberadamente, pode fazer o que quiser, que ele não vai adoecer? Também não é assim. Gálatas 6:7 diz que tudo que você plantar, você vai colher. E é claro que eu disse aqui no início que
que a enfermidade sempre tem uma relação direta com questões espirituais. E é claro que o pecado é uma porta aberta para o diabo entrar e colocar a doença e a enfermidade, mas não entenda que é Deus quem está colocando a pessoa na doença ou na enfermidade de forma nenhuma. Deus não castiga. Em Isaías 53 diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Jesus já foi castigado por mim e por você. O que nos resta agora é a bênção do Senhor. Mas alguém pergunta bem assim, outra pergunta: mas no Antigo Testamento não era diferente? Se eles não cumprissem a lei, eles não adoeciam? É verdade. No Velho Testamento era assim, na lei era assim, eles adoeciam mesmo, mas não era Deus quem os fazia ficar doentes, eles adoeciam por causa da sua própria desobediência à lei. E aí o diabo então agia livremente, colocando a pessoa debaixo de doença e de enfermidade. Em Deuteronômio 11:26, a palavra nos diz que o Senhor disse: eis que eu coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Se você me obedecer, se andar em minha palavra, você vai ter saúde, mas se você desobedecer, as doenças virão sobre você. Em Deuteronômio capítulo 28, a partir do versículo 16, há toda uma relação de maldição ali, várias maldições, e dentre elas muitas associadas às doenças e às enfermidades. Mas escute bem, nós não estamos debaixo da velha aliança. Essa velha aliança era o pacto de Deus com a nação de Israel. Nós nem fazíamos parte desse pacto, nós somos gentios, e hoje nós estamos debaixo da nova aliança, da aliança em Cristo Jesus, e Ele já levou as nossas doenças e as nossas enfermidades. Aleluia, pode dizer comigo: graças a Deus, porque Jesus já levou. Agora vamos então para mais uma pergunta. Então, pastor, quer dizer que se a pessoa viver no pecado, ela não abre brecha para o diabo? E o diabo não vai fazer com que ela fique doente? Abre brecha sim. Se a pessoa viver no pecado, ela vai abrir brecha para o diabo. O diabo não só fará com que essa pessoa adoeça, mas ele fará tudo o que for possível para que essa pessoa morra. Ele vai tentar matar essa pessoa com doença e com enfermidade. Lembre que João 10:10 está escrito que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Então o diabo, ele tenta matar, e ele mata colocando doenças e enfermidades. Então, se a pessoa vive no pecado, ela está se colocando em uma condição espiritual, aonde vai abrir brecha para que o diabo então coloque a doença e as enfermidades. Mas entenda que a verdade da palavra é: não é Deus quem coloca a doença e nem enfermidade. Bom, tem aqui mais umas perguntas. Mas se Jesus já levou todas as doenças e as enfermidades, por que as pessoas então adoecem? Por que algumas pessoas são curadas e outras não? É porque Deus não quer? Essas três perguntas vão ficar para a próxima ministração. Na próxima semana, na segunda ministração, nós vamos então avançar dentro de mais alguns assuntos, e no final eu vou falar mais sobre alguns pensamentos e algumas expressões erradas a respeito de doenças, de enfermidades e da cura. Mas a vontade de Deus para você é que você conheça a verdade da palavra e viva plenamente em saúde. Saúde divina é a vontade de Deus para você. Conhecer essa verdade, ser alicerçado nela, é o que Deus quer para você.
Vamos então orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo as pessoas que nos acompanham nessa noite com essa palavra. E para aqueles que de repente estão debaixo de doença ou de enfermidade, eu declaro sobre elas agora cura divina, repreendendo em nome de Jesus toda a ação do diabo que tem feito com que essas pessoas possam ficar enfermas e doentes. Eu cancelo agora em nome de Jesus e declaro cura se estabelecendo agora em nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana, em nome de Jesus.